Era por volta das 11 da noite quando Joel me ligou. Sua voz estava apagada, confessando que se sentia afundado em depressão. Não podia ignorá-lo, pois já tinha passado por momentos sombrios e sabia o quanto era importante não deixá-lo sozinho. Propus tomarmos algumas cervejas para nos distrairmos, e ele aceitou, embora tenha me falado que estava quebrado. Comprei cervejas, cigarros e alguns petiscos antes de ir à casa dele. Quando cheguei, ele me recebeu com aquele sorriso forçado e disse: "Vamos para o quintal, mas feche os olhos. Minha casa está um desastre." Claro que não fechei os olhos e pude ver que ele dizia a verdade. O lugar estava caótico, refletindo seu estado emocional. Bom, eu não comentei nada e apenas o segui até o quintal, que era amplo e escuro, com árvores altas do outro lado do muro. No quintal, havia vários coelhos correndo livremente. Sentamos sob uma das árvores enquanto Joel, entre goles de cerveja, desabafava sobre seus problemas financeiros. Há anos sua conta estava no vermelho e ele não via uma saída. Ofereci emprestar-lhe dinheiro, mas ele recusou imediatamente. "Não quero perder sua amizade. Já pedi dinheiro a outros e, como não pude pagar, eles acabaram se afastando." Após um silêncio, ele acrescentou algo que quase me fez dar risada da cara dele. "Li na internet que duendes podem ajudar se você oferecer algo a eles. Por isso queria sentar aqui, sob esta árvore. Já vi sombras estranhas neste lugar. Acho que eles vivem aqui. Vou deixar doces, cigarros e álcool. Talvez assim eu consiga o apoio deles." Perguntei sério se ele estava brincando com minha cara. Ele garantiu que tinha encontrado um ritual em um fórum com instruções detalhadas. Tentei convencê-lo a pesquisar mais antes de fazer algo tão estranho, mas ele não parecia disposto a ouvir. Apenas fumava olhando fixamente para a árvore e balançava a cabeça como se não estivesse nem aí. "Você tem razão. Mexer com essas coisas pode ser perigoso", disse, ainda com o olhar para frente. As horas se passaram e pouco antes das 3 da manhã decidi ir embora. Mas somente após alguns minutos de caminhada, Joel me ligou novamente em pânico. "Eu fiz besteira, cara. Me ajuda." A ligação caiu e corri de volta à casa dele, temendo o pior, já que sabia que em um estado tão depressivo ele poderia fazer algo contra sua própria vida. Quando cheguei, o encontrei em um estado deplorável. Ele estava tremendo, pingando suor e com os olhos diferentes de tudo que já vi. "O que aconteceu?" perguntei, tentando acalmá-lo. Com um dedo ele apontou para o quintal. "Olha, mas não faça barulho." Com cuidado fui até a janela. No início não vi nada, apenas as sombras das árvores balançando com o vento. Então ouvi. Eram vozes sussurrando o nome de Joel. Joel me puxou pelo braço. Fiz um pacto. Deixei o álcool, os cigarros e eles falaram comigo. Me assustei e, quando saí correndo, gritaram com muita raiva. Perguntei se ele havia usado droga, mas ele negou. Antes que pudesse responder, um som nos fez prender a respiração. Vozes roucas, como de idosos, chamavam o nome de Joel vindas da árvore. Eram várias vozes e cada palavra parecia carregada de ódio. Joel olhava pela janela paralisado, enquanto eu me abaixava, aterrorizado demais para espiar. "Eles estão aqui, são vários, o que eu faço?" Antes que eu pudesse responder, Joel desmaiou. Tentei levantá-lo, mas ele era muito pesado. As vozes se aproximavam e dava para ouvir passos nas folhas e ao redor da casa. Peguei meu celular para gravar, mas ele desligou sozinho. Eu só conseguia gritar que Joel estava desmaiado, que o deixassem em paz e que fossem embora. Tudo ficou em silêncio e minutos depois Joel despertou surpreendentemente calmo. Ele pediu que eu fosse embora, assegurando que tudo estava sob controle. Insisti que ele viesse comigo, mas ele recusou,
dizendo que tudo ficaria bem se ele lesse o Salmo 91. Algumas semanas depois, o vi em um restaurante e ele estava irreconhecível. Usava roupas novas, tinha feito tatuagens e estava com uma atitude quase arrogante. Fora isso, parecia feliz e estava acompanhado de uma mulher muito bonita. Mais tarde, ele me ligou e disse que tudo estava bem graças aos seus coelhos. Ele me enviou uma foto. Os coelhos estavam sentados sob a árvore, como humanos, com cigarros entre os dentes e expressões quase humanas. Aquilo foi a coisa mais bizarra que já vi na vida. Parecia até uma foto retirada da Deep Web. Perguntei o que significava aquilo e ele me respondeu: "São eles. Falam comigo através dos coelhos. Pode parecer estranho, mas não tenho medo." Meses depois, soube da sua morte. Ele foi encontrado no quintal, vítima de um ataque cardíaco. Os coelhos já estavam devorando seu corpo. Desde então, não consigo esquecer toda essa interação bizarra que tive com Joel. Quero compartilhar uma história que foi passada de boca em boca na minha família e que até hoje continua sendo um mistério sem solução. Meu nome é Nayara, e essa experiência aconteceu com meu tio Carlos, quando ele vivia em uma pequena fazenda no Mato Grosso do Sul, por volta do ano 2000. Embora às vezes achemos que pode ter sido apenas uma coincidência, os detalhes tornam impossível não acreditar que houve algo mais. Meu tio Carlos era um homem simples e trabalhador que havia dedicado sua vida à agricultura. Após a morte de sua esposa, ele ficou sozinho com seus 2 filhos pequenos, aos quais criou com muito esforço. A vida na fazenda não é fácil, mas meu tio era conhecido por sua dedicação e por ajudar quem precisasse. No entanto, 1999 foi um ano especialmente difícil para ele. Uma longa seca arruinou as colheitas e as dívidas começaram a se acumular. As coisas pareciam ir de mal a pior. Foi no meio de uma situação desesperadora que algo aconteceu e mudou tudo. Uma noite, enquanto revisava seu pequeno terreno sob a luz da lua, Carlos notou algo estranho no velho poço que estava seco há anos. O poço ficava em um canto do terreno, rodeado por mato, e ninguém na fazenda o usava desde que secou. No entanto, naquela noite, ele ouviu um som que o fez parar, um leve choro como o de uma criança pequena. No início, ele pensou que estava imaginando coisas, já que havia trabalhado o dia inteiro sob o sol, e o cansaço estava o matando, mas o choro ficou mais claro. Era um som suave, quase como um sussurro, que parecia vir do interior do poço. Com uma lanterna nas mãos, tio Carlos se aproximou do poço tentando entender o que estava acontecendo. A boca do poço estava coberta por galhos e folhas, como se alguém tivesse tentado tampá-lo. Ele removeu os galhos com cuidado e apontou a luz para dentro. O que viu o deixou atordoado. No fundo do poço, distinguia-se a figura de uma menina pequena. Ela usava um simples vestido e tinha cabelos longos e escuros. A menina estava sentada com os joelhos abraçados contra o peito e olhava para cima com uma expressão que era uma mistura de tristeza e calma. Quando tio Carlos tentou falar com ela, ela não respondeu, apenas o olhava fixamente como se o estivesse estudando. "Você está bem, menina? Como chegou aí?" perguntou Carlos, mas a menina permaneceu em silêncio. Com o coração batendo a toda velocidade, ele correu de volta para casa para buscar uma corda e algo que pudesse usar para ajudá-la a sair. Ele pensava em como ninguém na fazenda havia mencionado que uma menina estava desaparecida, mas quando voltou ao poço, parou seco. A menina já não estava lá. Tio Carlos não conseguia explicar. Havia se ausentado por apenas alguns minutos. Não havia como a menina ter saído sozinha. Ele olhou para dentro do poço várias vezes, mas não havia sinal dela.
Confuso e um pouco assustado, decidiu voltar para casa e deixar o assunto para lá. Porém, ele não conseguiu dormir. A imagem da menina continuava em sua mente, e uma sensação de inquietação o acompanhou até o amanhecer. No dia seguinte, ele compartilhou o ocorrido com Ramiro, um vizinho que conhecia bem as histórias do local. Ramiro ouviu com atenção e em seguida disse: "Esse poço tem história, Carlos. Há muitos anos, uma família que vivia aqui perdeu sua filha pequena. Dizem que ela caiu no poço enquanto brincava. O triste é que nunca conseguiram tirá-la de lá." As palavras dele só fizeram tio Carlos se sentir mais assustado. Ele não era um homem particularmente supersticioso, mas não podia ignorar o que tinha visto e ouvido. Naquela noite, armou-se de coragem e decidiu voltar ao poço. Ele levou uma vela e um rosário herdado de sua mãe e sentou-se à beira, rezando em voz baixa. Enquanto rezava, o ar, por assim dizer, começou a mudar. Tio Carlos abriu os olhos e viu que a vela estava tremulando, como se uma brisa que não se sentia estivesse apagando-a. Então, ele ouviu uma voz bem clara: "Obrigada." O som, é claro, vinha do poço. Embora estivesse assustado, tio Carlos sentiu que deveria continuar rezando. Fez isso por mais alguns minutos até que a vela se apagou completamente. Nesse momento, o frio desapareceu e tudo ficou em silêncio. No dia seguinte, algo estranho aconteceu. Enquanto trabalhava no campo, o tio encontrou uma pequena caixa enterrada perto do poço. Ele já havia passado por ali antes e era impossível não tê-la visto. Mas naquele momento ela estava à vista. Ao abri-la, descobriu que continha algumas joias e algumas moedas de prata. Não eram milhões, mas era o suficiente para ajudá-lo a pagar suas dívidas e garantir o sustento de seus filhos por um tempo. Carlos não pôde deixar de pensar que isso estava relacionado à menina do poço, como se ela tivesse deixado um presente, uma forma de agradecê-lo por suas orações. A partir daquele dia, meu tio tornou-se um homem mais devoto e nunca deixou de cuidar do poço. Ele colocou uma cruz ao lado dele e sempre deixava flores frescas como um gesto de respeito. Embora ninguém fora ele tenha visto a menina, a história do meu tio se tornou parte das lendas locais. Para ele, não havia dúvida de que aquela pequena era uma alma em busca de paz e que seu encontro não tinha sido uma simples coincidência. Gostaria de compartilhar minha história. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos e meus pais compraram uma casa em Chalco, estado do México. Era em um conjunto habitacional chamado Volcanes, segunda seção, para onde nos mudamos meu irmão, meus pais e eu. Quero destacar que na rua fechada, apenas outras 3 casas estavam habitadas. Um detalhe a mais é que atrás da rua havia um cemitério. Tudo começou a ficar estranho no dia em que meu irmão e eu fomos caminhar até o centro esportivo perto de casa. Estávamos jogando futebol quando, de repente, a bola foi parar dentro daquele cemitério. Disse ao meu irmão para esperar, que eu pularia o muro para pegar a bola. Uma vez lá dentro, o ar era muito pesado e frio. Fora isso, por mais que eu procurasse, não conseguia encontrar a bendita bola. Não percebi quando me afastei muito e fui parar quase no centro do cemitério. Foi então que vi uma senhora vestida de preto diante de uma tumba que tinha velas acesas. Consegui ouvir que ela estava murmurando algo, talvez rezando. Naquele momento, meu irmão gritou do lado de fora e ela virou o rosto. Apesar da distância, pude perceber que o olhar dela era de raiva. O pior foi que, naquele instante, ela murmurou meu nome. Era impossível, porque ninguém nos conhecia ali ainda, e meu irmão não havia me chamado pelo nome. Corri em direção ao portão, pulei e saí daquele cemitério.
Do lado de fora, meu irmão me perguntou por que eu demorei tanto e principalmente por que estava tão pálido. Contei o que aconteceu e ele disse que devia ser apenas alguma louca que se refugiava lá, que eu não me preocupasse. Alguns dias se passaram e comecei a sonhar com aquela mulher. Lembro-me bem da terceira noite, por volta das 2 da manhã, quando ouvi ruídos no teto do meu quarto, como se alguém estivesse andando por lá. Depois de alguns minutos, os ruídos cessaram. Tive sorte naquele momento de nada pior acontecer, mas as noites continuaram passando e em todas elas eu ouvia passos em algum momento da madrugada. Na quarta noite consecutiva ouvindo aquilo, comecei a sentir muito medo de que anoitecesse. Assim que entrava no meu quarto para dormir, o medo me consumia e me impedia de descansar. Isso me fez dormir muito mal e comecei a tirar cochilos à tarde. Lembro que, a qualquer hora que eu dormisse, sonhava com aquela mulher. Sonhava que ela se aproximava, que me dizia que iria me levar e que falava coisas terríveis sobre a minha família. Em uma dessas noites na madrugada, voltei a ouvir os passos, mas dessa vez também havia murmúrios lá fora. Não sabia se vinham do teto ou de algum outro lugar, talvez da casa vizinha. Abri a janela para ouvir melhor de onde vinham os sons, na esperança de que fosse apenas alguém tentando entrar para roubar, mas não era. Lembro-me que inclinei metade do corpo para fora da janela para olhar para o telhado e vi a mesma senhora do cemitério arranhando o telhado do meu quarto. Ao perceber minha presença, ela me olhou e sorriu, como se estivesse feliz por eu finalmente vê-la. Por causa da escuridão não consegui vê-la direito, mas parecia que ela não tinha olhos, apenas um vazio nas órbitas. Ela se afastou rapidamente e, ao desaparecer nas árvores, ouvi sua risada ao longe. Tranquei-me no quarto, fechei a janela com chave. Os dias se passaram e a cada noite os ruídos voltavam. Em uma ocasião, até ouvi meu nome ser chamado. Foi na 10ª noite, pelo que me lembro, quando estava fazendo minha lição de casa e ouvi batidas na janela do meu quarto. Fiquei muito assustado e chamei meu irmão, mas ele não respondeu. Estava profundamente adormecido. As batidas não pararam, pelo contrário, ficavam cada vez mais fortes. Reuni muita coragem para abrir a cortina e ver o que estava do outro lado da janela. Aquela velha estava batendo forte na janela, mas de cabeça para baixo, como se estivesse pendurada no beiral do telhado. Eu nunca tinha ouvido falar de aparições que falassem, mas essa coisa continuava repetindo, uma e outra vez, que vinha me buscar, que me levaria com ela. Saí do meu choque quando ela tentou abrir a janela, mas lutei para que não o fizesse. Gritei pelo meu irmão, pela minha mãe, meu pai e ninguém acordava. Lutei por vários minutos até que, de repente, vi como suas pernas começaram a descer por trás de sua cabeça e percebi que eram patas, como as de um animal. Ela ria na minha frente. De repente, apenas se afastou da janela, desapareceu da minha vista e ouvi um bater de asas passando perto de nós. Fiquei paralisado por vários segundos, tomado pelo medo. Na manhã seguinte, contei ao meu irmão e à minha mãe, mas eles disseram que não ouviram nada, que eu estava louco, que não me preocupasse e que tinha sido apenas um sonho. Nesse mesmo dia, fui jogar futebol com meus amigos no clube esportivo para me distrair, mas minha tranquilidade não durou muito. Algo chamou minha atenção para uma árvore muito grande e lá estava ela, pendurada em um galho como um animal, olhando fixamente para mim. No instante em que a perdi de vista, percebi que ela não estava mais lá, e isso me aterrorizava ainda mais, pois não sabia para onde ela tinha ido. Sei muito bem que cheguei em casa com muito medo e com um sono muito pesado. Não havia ninguém em casa. Meus pais e meu irmão tinham ido visitar uma tia. Tomei banho e, antes de dormir, verifiquei se tudo estava absolutamente bem fechado. Quando me deitei na cama, adormeci profundamente. E lá estava ela novamente no meu sonho, dentro da minha casa,
aproximando-se da porta do meu quarto, chamando-me pelo nome. No sonho, tentei me proteger, empurrando a porta para que ela não entrasse, mas ela enfiava seus dedos com unhas extremamente longas e sujas por baixo da porta. Quando senti que seus dedos me tocaram, acordei, mas foi terrível, porque ao abrir os olhos, vi que minha janela estava aberta. Estava aberta, e não só isso, minha perna estava totalmente para fora. Entrei rapidamente para dentro e senti que alguém a tocava. Tive a sensação muito clara de que alguém me tocou. Isso me levou a tomar a decisão de ir morar com minha avó. Não queria voltar a sentir o medo que tomava conta de mim toda vez que a noite se aproximava. O pior é que nunca entendi o porquê. Por que diabos ela me escolheu? 15 anos se passaram e de vez em quando ainda sonho com ela. As igrejas são consideradas lugares de paz, refúgios onde se manifesta o sagrado e a presença de Deus. No entanto, uma das experiências mais estranhas e perturbadoras que já vivi ocorreu justamente dentro de uma igreja. Meu nome é Emília e sou de uma cidade no norte, mas prefiro não revelar o nome por discrição. Quem presenciou o ocorrido concordou em não falar sobre o assunto. Queremos evitar escândalos, especialmente em tempos em que tudo se torna público em segundos, podendo prejudicar a reputação de pessoas ou instituições. A igreja já perdeu muita credibilidade devido a escândalos, e o que vou relatar atrairia muita atenção. A cidade onde vivo é conhecida por seu forte catolicismo. A comunidade costuma se reunir após as celebrações para conversar e confraternizar. Conhecemos bem os frequentadores e vemos o sacerdote como nosso líder, conselheiro e amigo, realmente como um representante de Deus. Há cerca de 2 anos, chegaram 2 novos sacerdotes para ficar por um tempo na paróquia, enquanto aguardavam instruções sobre seus próximos destinos. Achamos estranho ter mais de um sacerdote, mas ficamos felizes por receber homens que dedicam suas vidas ao Senhor. Certo dia, após a missa, perguntei ao padre responsável como estavam os recém-chegados e se poderíamos organizar algo para recebê-los. Ele respondeu que tudo estava bem, mas percebi certa preocupação. Não insisti, pois não queria deixá-lo desconfortável. Por semanas quase não vimos os novos sacerdotes. Passou-se quase um mês até que eles começaram a acompanhar o padre nas missas e nas atividades da igreja. Uma tarde, durante a adoração ao Santíssimo com minha mãe, um dos novos padres estava no confessionário. Aproximei-me para me confessar e me apresentar. Sua voz era agradável, tranquila e paciente. Teus conselhos foram sábios e senti a presença de Deus nele. Após a confissão, apresentei-me e ofereci ajuda caso ele precisasse de algo. Ele era mais velho do que eu imaginava, com cabelo e barba branco e um semblante tranquilo e sorridente. Com o tempo comecei a preferir me confessar com ele. Suas palavras e conselhos me confortavam. Tudo estava bem até que as coisas começaram a ficar estranhas, piorando gradualmente. Uma tarde vi o padre de cabelo grisalho entrar na sacristia. Fui atrás para cumprimentá-lo antes da missa, mas não havia ninguém lá. Pensei que talvez tivesse me confundido ou que ele tivesse saído antes de eu entrar, mas o lugar não tinha outra saída. O sacristão me disse que todos os padres tinham saído, menos ele, mas que não o via desde o período da manhã. Tentei não dar importância e fui para a missa. O padre não apareceu e meia hora depois a maioria das pessoas foi embora. Perguntei ao sacristão se estava tudo bem, mas ele também não sabia onde o padre estava. Nos dias seguintes, sem os outros sacerdotes, as missas não foram realizadas e o padre desaparecido só voltou a ser visto dias depois.
Ele tinha marcas de machucados no rosto e nos braços e parecia ter dificuldade para andar, como se tivesse sofrido um acidente. Perguntamos o que havia acontecido, mas nunca recebemos uma resposta clara. A atitude dele mudou. Durante as missas, parecia inquieto, especialmente na consagração da hóstia. Algumas vezes ele até deixava o altar. Apesar de sua presença, ele deixou de celebrar missas e ouvir confissões. Ninguém entendia o porquê, e nossas perguntas nunca eram respondidas claramente. No final do ano, 2 dos 3 padres precisaram ir à capital para uma reunião da congregação, deixando-o novamente sozinho. Todos acreditavam que as coisas iriam bem, mas estávamos muito longe da verdade. O que aconteceu depois foi algo que nem os piores pesadelos poderiam prever. O primeiro acontecimento que indicou que algo estava acontecendo foi uma tarde em que vi o padre no confessionário. Já fazia algum tempo que eu não me confessava, mas naquela ocasião ele era o único presente e não quis perder a oportunidade, então me aproximei. Quando entrei, ouvi sua voz e percebi algo diferente. Era ele, mas sua voz soava mais grave, áspera, e além disso, suas palavras eram duras e violentas. Era totalmente diferente de outras vezes em que me confessei com ele. Dessa vez, seus conselhos não eram para o meu bem. Pelo contrário, ele pedia que eu contasse mais detalhes sobre o que havia feito. Em vez de me absolver, me aconselhar e deixar uma penitência, parecia que ele gostava de ouvir meus pecados, e sua forma de falar parecia me incitar a continuar cometendo-os. A única explicação que podia encontrar para esse comportamento era que ele não era ele mesmo. Saí do confessionário para verificar, mas ele já não estava lá. Procurei por ele naquela mesma tarde, mas não o encontrei. Nos dias seguintes, parei de ir ao templo. Tudo aquilo me deixou muito perturbada. Nunca tinha passado tanto tempo sem frequentar, mas aquilo havia causado um temor muito profundo em mim, porque eu não conseguia explicar o que estava acontecendo. Naquele mesmo período, o pai de uma amiga próxima estava completando 1 ano de falecido. A missa seria celebrada pelo padre, obviamente. Por um momento hesitei, mas não podia deixar minha amiga sozinha em um momento como aquele. Na missa, o padre apareceu com um semblante amável e compassivo, mas à medida que a cerimônia avançava, seu rosto começou a mudar, demonstrando incômodo, desconforto, e seus movimentos com os ajudantes mostravam certa violência. Perto do momento de consagrar a hóstia, um grito ecoou por todo o templo. Todos ficamos imóveis. O grito vinha do altar, e era o padre quem o emitia, como se tivesse enlouquecido. Ele jogou tudo o que estava sobre a mesa do altar ao chão. O cálice, a toalha, tudo caiu. O coro parou de tocar e todos nós ficamos pasmados com o que estava acontecendo. Nos olhávamos, surpresos, sem saber o que fazer. Seus movimentos se tornaram cada vez mais agressivos, jogando ao chão tudo o que estava por perto. Começamos a gritar, esperando que ele se acalmasse ou que alguém tivesse coragem de intervir, mas ninguém se atrevia a se aproximar. Ele foi de um lado para o outro, derrubando as imagens dos santos que estavam no retábulo atrás do altar, inclusive as da Virgem Maria. Os santos e crucifixos caíam no chão, enquanto seus gritos ficavam cada vez mais altos. Todos começamos a correr, ouvindo o barulho das esculturas se partindo ao caírem no chão, uma após a outra. Jamais pensamos que aquele lugar de paz poderia se transformar em um cenário de terror e medo, provocado pelo próprio representante de Cristo. Alguém, não sei exatamente quem, teve a ideia de trancar as portas da igreja, com medo de que aquilo que possuía o padre escapasse e causasse mais mal. Mesmo com as portas fechadas, os gritos continuavam, assim como o som das estátuas caindo. Até que depois de um tempo tudo ficou em silêncio. Algumas pessoas decidiram ficar por curiosidade. Eu, sinceramente, preferi voltar para casa, me trancar e rezar o terço. Passaram-se dias sem que as campanas tocassem,
e soube por uma vizinha que os padres haviam retornado. Mas mesmo assim, nenhuma missa foi celebrada naquele lugar por algum tempo. Quando voltaram a oficiar, ninguém falou sobre o que havia acontecido, mas o padre nunca mais foi visto. Ouvi dizer que o enviaram para ser exorcizado. Outros contam que ele foi expulso da congregação. Alguns também dizem que o demônio que o possuía naquela ocasião o deixou louco e que ele foi internado em uma casa para padres doentes. O que é certo é que aqueles que entraram na igreja após o ataque nunca esquecerão o que viram. Eu levei muito tempo para voltar a frequentar o templo e me sentir tranquila e segura novamente, porque os gritos daquele dia não me deixavam em paz naquele lugar que deveria ser sagrado. Apesar do tempo que passou, dizem que, durante a noite, ouvem-se sons de coisas caindo ou se quebrando, mas quando a igreja abre as portas, tudo está em ordem. Mesmo sendo um lugar abençoado, a energia que se sente lá dentro não é mais a mesma. É como se o mal tivesse ficado lá. Essa experiência aconteceu comigo em 2020. O mundo estava parando por causa da bendita Covid e todos estavam confinados em suas casas. Sendo um mochileiro e campista ávido, usei a Covid como uma desculpa para viajar pelos diferentes parques nacionais e acampar em vários lugares. Um desses lugares foi no Colorado, em um riacho no Parque Nacional das Montanhas Rochosas. Sem revelar minha identidade ou muitas informações pessoais, digamos que algo aconteceu com meu trabalho em 2019 que fez minha reputação sofrer um pouco, e um bom número de pessoas passou a me desprezar. Tive que mudar de apartamento, conseguir um novo número de telefone e, eventualmente, pedir demissão. O erro que cometi fez muitas pessoas perderem dinheiro, então a tempestade de críticas era esperada. Eu só não sabia até onde isso iria. Por um tempo, eu literalmente recebi mensagens de morte de diferentes números aleatórios. Não sabia se vinham da mesma pessoa ou de pessoas diferentes, mas considerei a possibilidade de ser uma única pessoa enviando mensagens de vários números. Por um tempo parecia ter parado, e fiquei grato por as pessoas aparentemente terem perdido o interesse ou seguido em frente. Eu não estava trabalhando naquela época, estava tirando um tempo para mim mesmo, o que também justificava eu estar viajando por diferentes parques nacionais. Dirigi às 3 horas até o Parque Nacional das Montanhas Rochosas, estacionei minha caminhonete e comecei minha caminhada pela trilha até o riacho. Não havia mais ninguém lá. Tenho certeza de que isso se devia ao fato de que o lockdown havia começado e as pessoas estavam levando isso muito a sério. Além disso, ainda era inverno e havia uma fina camada de neve no chão, dura o suficiente para fazer aquele som alto de esmagamento a cada passo. Depois de um tempo, cheguei ao riacho que não estava congelado, ainda estava fluindo. Era incrivelmente pacífico, e isso era o detox de que eu precisava para aliviar o estresse da minha vida naquele momento. Encontrei um lugar um pouco fora do caminho para montar o acampamento. Após armar a barraca, cortei um pouco de lenha, acendi uma fogueira e cozinhei algumas salsichas no fogareiro. Então comecei a ler meu livro ao lado da fogueira. Depois de terminar alguns capítulos, já estava escuro lá fora. Graças a Deus eu não tinha esquecido minhas lanternas de cabeça. Comecei a fumar e depois de algumas tragadas, senti meu celular vibrar. Sinceramente, fora minha família, não recebo muitas mensagens, então peguei o telefone do bolso da jaqueta e vi várias mensagens de um número desconhecido. Meu coração disparou ao perceber que estava acontecendo de novo. As mensagens eram de um número que descobri ser de outro estado. Quem quer que fosse me enviou uma mensagem dizendo: "Como está indo o acampamento, amigo?" A segunda mensagem dizia: "Está lindo aqui fora."
A terceira mensagem dizia: "Entendo por que você veio para cá." Minha reação imediata foi responder: "Quem é?" Se tivessem perguntado sobre o acampamento, eu teria assumido que era um membro da família, mas as mensagens sugeriam que estavam ali comigo. A erva já tinha começado a fazer efeito e eu estava definitivamente chapado. Isso não ajudou em nada minha ansiedade. Fiquei extremamente paranoico e comecei a olhar ao meu redor, dando uma volta de 360 graus, olhando em todas as direções na floresta que ficava cada vez mais escura. Fui pegar minha pistola na mochila apenas para me sentir mais seguro. Normalmente eu apagaria o fogo antes de dormir, mas com o medo que estava sentindo, a ideia de ficar na total escuridão me aterrorizava. Entrei na barraca e me deitei no saco de dormir. Fiquei olhando para o celular, esperando por uma resposta que não vinha. Os minutos se arrastaram e eu só queria que o efeito da erva passasse. Ainda com a lanterna de cabeça ligada, tentei continuar o livro, mas, entre estar chapado e minha mente presa àquelas mensagens, era inútil achar que conseguiria ler. Decidi assistir a vídeos no YouTube para passar o tempo. Quando menos esperava, recebi outra mensagem. Era uma resposta à minha pergunta anterior. Responderam: "Não importa mais." Meu coração começou a disparar novamente e respondi: "Como você sabe que estou acampando?" Mas mais uma vez, nenhuma resposta. Continuei assistindo vídeos por 1 hora até que percebi que o brilho da fogueira estava diminuindo. O silêncio das florestas no inverno, sem o som de insetos, é bizarro. Algo então quebrou o silêncio, o som inconfundível de passos humanos na neve. Os passos se aproximaram da minha barraca até ficarem a cerca de 2 metros de distância. Então pararam. De repente, um flash apareceu do lado de fora, como se alguém tivesse usado uma lanterna ou tirado uma foto. Logo recebi a confirmação. Meu celular vibrou e aquele número enviou uma foto. A foto era da minha barraca. Depois veio a mensagem: "Tenha uma boa noite de sono." Algo mudou dentro de mim. Abri o zíper da barraca e disparei 2 tiros para o alto. O som de passos correndo na neve me confirmou que assustei a pessoa, mas saber que ela estava escondida por perto foi ainda mais perturbador. Gritei uma ameaça no ar e voltei para a barraca. Não houve mais mensagens nem sons. Foi uma noite longa, mas pela manhã fiquei aliviado ao ver a luz do sol. Desde aquele dia nunca mais fui incomodado. Uso canais de histórias para aprender português e sou muito fã do seu. Então gostaria de contar uma que aconteceu com minha irmã há muitos anos, quando ela era pequena. Ela tinha no máximo 10 anos, mas se lembra disso como se tivesse acontecido recentemente. Foi numa época em que eles tinham se mudado para Mexicali, na Baixa Califórnia. Lá, moraram em uma casa que tinha uma presença. Uma energia ruim parecia habitar o lugar. Às vezes, abriam a cortina do banheiro para minha irmã, apagavam as luzes de repente e outros detalhes estranhos aconteciam, coisas que se tenta ignorar. Mas em um certo momento, aconteceu algo que ela nunca conseguiria esquecer. Uma noite, minha mãe avisou que iria buscar meu pai no trabalho, que ficava bem distante daquela colônia isolada. Ela disse para minha irmã esperar por ela. Minha irmã viu minha mãe se afastar de carro e continuou fazendo suas coisas. Apenas 10 minutos se passaram quando minha irmã viu minha mãe voltando. Minha mãe bateu na janela e minha irmã foi até lá perguntar se estava tudo bem. "O que você está fazendo aqui? Você não ia buscar o papai?" "Sim, já voltei. Me deixa entrar", respondeu minha mãe. Minha irmã achou aquilo muito estranho
e, ao olhar para o fundo da rua, viu um carro vermelho. Minha mãe tinha chegado em um carro vermelho que não era o deles. "E aquele carro?" perguntou minha irmã. "É o nosso. Me deixa entrar agora." Confusa, minha irmã foi até a porta para abrir. Quando abriu, minha mãe não estava mais lá. Nem o carro, nem nada. A rua estava deserta, como sempre, e minha irmã ficou paralisada, sem saber o que fazer. Ela apenas começou a orar até que minutos depois ouviu o som de um carro chegando. Desta vez era o carro dos meus pais, que entraram como se nada tivesse acontecido. "Mamãe, me diga que foi você quem acabou de bater aqui há alguns momentos", disse minha irmã. "Jasmim, do que você está falando? Fui buscar seu pai e só voltamos agora." Mas a senhora acabou de vir em um carro vermelho. Até bateu na porta para que eu a deixasse entrar." Minha mãe, confusa, disse que não, que ela estava com meu pai o tempo todo e que não conhecia ninguém com um carro vermelho. Minha irmã nunca mais conseguiu ficar tranquila naquela casa. Eles nunca tiveram paz até finalmente se mudarem de lá. Obrigado pela oportunidade. Saudações a todos. Meu nome é Javier Tinoco e o que vou compartilhar com vocês ainda acontece até hoje. Meu trabalho como entregador era bastante simples, pelo menos no início. A maioria dos meus clientes era habitual, pessoas que confiavam em mim para levar o que precisavam sem complicações. Foi assim que conheci a mulher que vive em um prédio colonial. O nome dela é Brenda. Ela me ligou um dia, pedindo que entregasse algumas bonecas feitas à mão. Eram trabalhos delicados e detalhados, cada um mais impressionante que o outro. Logo, ela se tornou uma cliente regular e eu me acostumei com seus pedidos estranhos. Com o tempo, as entregas se tornaram mais frequentes e toda vez que ela me ligava, sabia que era para levar uma nova boneca. No início, não prestei muita atenção às peculiaridades do trabalho, pois o pagamento era bom e não fazia perguntas. A mulher era reservada, mas gentil, e sempre me pagava generosamente pelos meus serviços. No entanto, havia algo no olhar dela, na maneira como me observava ao pegar as bonecas, que me dava arrepios. Mas como disse, o dinheiro era bom, e isso era o que importava. Com o passar dos meses, as coisas começaram a mudar. Ela não apenas me pedia para entregar as bonecas, agora também me mandava às casas de seus futuros clientes para buscar objetos pessoais que, segundo ela, eram necessários para confeccionar as próximas. Sempre que cruzava a porta daquelas casas, sentia uma estranha sensação no peito. Os objetos que ela me pedia para buscar eram sempre coisas insignificantes. Um pente, um cachecol e às vezes uma mecha de cabelo. Mas havia algo perturbador na forma como aqueles clientes me olhavam ao me entregar o objeto. Era como se me entregassem seu maior tesouro. Um dia, quando fui buscar um novo pedido, Brenda me convidou a entrar em seu apartamento pela primeira vez. O interior do lugar era como uma espécie de ateliê, cheio de prateleiras repletas de materiais de costura, tecidos e, claro, bonecas. Eram centenas delas, todas dispostas em fileiras organizadas, com seus pequenos olhos brilhantes e rostos inexpressivos. Mas algo nelas me pareceu diferente. Não pareciam simples bonecas. Parecia que estavam me observando, como se estivessem vivas de alguma forma. Tentei ignorar essa sensação e me concentrar na tarefa, mas, cada vez que passava por uma dessas bonecas, sentia que seus olhares seguiam meus movimentos. O ambiente no apartamento era pesado, carregado de uma energia que não conseguia explicar. Foi então que percebi que algumas das bonecas se pareciam com os clientes para quem eu tinha levado objetos. Uma boneca tinha o mesmo cabelo da mulher do cachecol,
e outra tinha os olhos do homem que me deu o pente. Fui invadido por uma sensação de pânico. Percebi que estava no meio de algo muito mais sombrio do que poderia imaginar. Quis sair de lá, largar aquele trabalho e nunca mais voltar. Mas quando tentei me afastar da mulher e de seus pedidos, descobri que não podia. Tenho certeza que ela tem uma peça minha, e isso lhe dá poder sobre mim. Desde então, minha vida tem sido um pesadelo. Toda vez que faço uma entrega ou busco um objeto, sinto que estou me afundando ainda mais em seu mundo. Mas o pior é que não consigo escapar. Já procurei a boneca que se parece comigo, mas não consegui encontrá-la. Além disso, as entregas de bonecas estão mais frequentes. O negócio dela tem tanto sucesso, mas mesmo assim, ela não contrata outro entregador. Minha mãe me levou a uma senhora para tentar me ajudar, mas ela insiste que preciso levar a boneca para que possa me libertar daquela mulher. Estou há 3 anos trabalhando como entregador para ela e até hoje não consegui encontrar esse objeto. Procurei ajuda com bruxos, mas todos chegam à mesma conclusão. Precisam do objeto para me libertar. Espero encontrar isso em breve e assim poder compartilhar o final da minha experiência com essa mulher.